Para nós é uma grande honra aceitar essa homenagem, não é? No meu caso, de ser um cidadão de Porto Alegre. Como eu já falei ontem à noite, o Rio Grande do Sul, não é? Porto Alegre na liderança, é uma região muito importante, é um estado muito importante, uma cidade muito importante na história do Brasil. Então, ter o nosso nome ligado a essa cidade é uma honra, realmente uma honra enorme. Nós já participamos em várias atividades aqui, como uma outra exposição que a gente teve aqui no ano 2000, Êxodos, no Fórum Social Mundial, hoje com a exposição Gênesis. Então, é uma honra. Eu queria só frisar um pouquinho mais do que a Lélia falou. Ela já falou na área ambiental, eu queria falar um pouco na área social, não é? Nós temos uma responsabilidade muito grande nesse nosso país, que hoje é uma potência econômica. O Brasil tem um dos maiores PIBs do planeta, é um dos maiores países do mundo. Eu sinto muitas vezes aqui no Brasil uma certa falta de autoestima, não é? Dos brasileiros em direção ao seu próprio país. Olha, o Brasil é respeitadíssimo no exterior. É realmente o país que tem uma potencialidade imensa em relação a quase todos os outros países. A extensão territorial que nós temos, a agricultura moderna do Brasil hoje, não é isso? As reservas minerais, todas as reservas de matérias-primas que o Brasil possui. Mas nós temos também, ao mesmo tempo, um problema que nós sabemos que ele existe, não é isso? Foi a falta de cuidado das classes dirigentes brasileiras, não é? Anteriores, com o nosso país. Eu acho que nós temos obrigação, e eu estou falando, eu acho, para as pessoas certinhas, né, que são os vereadores dessa grande cidade do Brasil, a preocupação que nós temos que ter com o nosso país. Houve um grande descuido, nós fomos vítimas da nossa classe dominante durante todos esses séculos de formação do nosso país, que pensou quase que exclusivamente nela. Olha, houve um grande avanço que foi feito no Brasil nesses últimos anos, e esse grande avanço foi permitir que uma grande parte da população brasileira que vivia abaixo da linha de pobreza tivesse acesso a um outro nível na sociedade brasileira, que passaram a ser classe média. Nós temos, eu acho, a obrigação de ingressar mais brasileiros e compensar, de uma certa forma, o que nunca foi cuidado nesse país, foi pensar no país como um todo, pensar na nossa infraestrutura, não é isso? Infraestrutura rodoviária, infraestrutura portuária, infraestrutura de aeroportos e a principal das infraestruturas, que foi a educação e a saúde, que a gente não cuidou muito. Eu acho que hoje chegamos num ponto quase que de estrangulamento. A gente é uma economia com uma potência enorme, com um potencial enorme, uma economia de pleno emprego, o que é uma coisa fenomenal, não é? Isso indica o bem que está passando no país, mas, de uma certa forma, nós temos que construir relativamente rápido, esse gap, essa diferença que o Brasil precisa construir para dar esse salto que todos os brasileiros estão esperando e precisam dele. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso meio ambiente, nós temos que tomar um cuidado extremo com a nossa floresta, não é? Eu estou começando um trabalho fotográfico, eu já realizei uma reportagem no mês de junho do ano passado, eu estou indo domingo agora a realizar uma segunda sobre as populações indígenas do Brasil. Olha, nós temos origens, vocês aqui no Rio Grande do Sul, italiana, portuguesa, não é? Alemãs, em outros estados japoneses, a influência africana foi grande, mas o principal componente de todos nós, o centro da nossa história, são as populações indígenas do Brasil. Eu quero, com o meu trabalho fotográfico, homenagear essas populações, tentar trazer em evidência o principal dessa grande cultura indígena, porque ela é a nossa história, essa é a nossa verdadeira história, essa é a história que nós devíamos ter uma grande honra de ter. Nós já tivemos um grande trabalho no Brasil, que tem uma instituição como a FUNAI, como os nossos antropólogos, como os indianistas,
que, de uma certa forma, proteger mais que os grandes países do mundo. Vocês veem, por exemplo, o Canadá. As populações indígenas no Canadá foram completamente destruídas, hoje vivem fragmentadas em campos de refugiados. Nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa. Na Austrália, com as populações aborígenes, foram inteiramente destruídas. Nós não. Nós temos ainda uma grande parte da nossa população indígena intacta. Nós somos o único país do mundo que tem 12,5% do seu território indígena. E olha, existe uma grande coincidência entre a malha verde do Brasil, que nós temos ainda de floresta, com o território dessas populações. No fundo, esses indígenas são os grandes guardiões dessas florestas que nós temos a obrigação de proteger. Eles estão protegendo. Então, eu acho que a gente tinha que todos nós, brasileiros, tínhamos que nos aliar, os industriais, a classe dirigente do Brasil, que são vocês, não é? Os estudantes, as empresas, os agricultores, o agronegócio do Brasil, tão potente, para proteger essas terras, proteger essas populações. Essas terras são terras de nós todos, são terras da União. Os indígenas estão em terras da União. Essas terras são de vocês, são dos filhos de vocês, são dos nossos netos, são de todos. Nós temos que cuidar dessa terra e não permitir nenhuma invasão dela, como se fosse uma invasão estrangeira. Nós temos que militar nessa direção. Eu acho que nós temos que recuperar, que proteger, que respeitar essa cultura indígena, e aí nós vamos estar respeitando essa grande floresta brasileira. Olha, isso eu discuti ontem com o governador, pedindo o apoio do governador. O governador já nos ajudou um momento muito importante, em 2009, com os indígenas Zoé. Ele veio, quando era ministro do interior, visitar a tribo Zoé, fez uma viagem grande. A Lélia e eu solicitamos pessoalmente ao presidente Lula de intervir. O governador Tarso Genro, quando o ministro esteve lá no mês de maio, e o presidente Lula assinou o decreto de reconhecimento da terra indígena Zoé, em 960 mil hectares, hoje é terra indígena protegida. Olha, nós temos que trabalhar juntos. Eu ponho à disposição as minhas fotografias e cada um de nós, brasileiros, lideranças, vamos fazer junto. É uma coisa importantíssima para todos nós, todos. Vamos convencer a linha de frente, não é, de ataque da agricultura, que está procurando fronteiras móveis, para trabalhar as terras que nós já desbravamos, as terras que existem. Nós não precisamos de mais. E nessas que nós desbravamos, ainda tem uma grande quantidade que nós temos a obrigação de recuperar, porque elas já foram degradadas a ponto de hoje não produzir mais agriculamente. E que nós podemos fazer o que a Lélia falou, o que nós estamos fazendo no Vale do Rio Doce, recuperar essas terras, nós precisamos delas. E proteger a que nós não destruímos, e proteger as populações indígenas, eu acho que nós vamos ver melhor nesse país. Olha, eu agradeço muito o título, eu acho que a gente tem que fazer junto. Hoje nós tivemos uma grande discussão na universidade, não é? E eu acho muito importante. Eu agradeço esse título e agradeço o carinho que toda essa cidade teve com a gente nesses dias que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Senhora Lélia, senhor Sebastião Salgado, quero dizer que concordo 100% do que foi falado nessa tribuna, deputado Raul Ponte, e dizer que também acredito muito no Brasil e acredito que nós estamos num caminho certo, e também concordo quando o senhor fala que nosso povo tem que ter mais firmeza e acreditar mais no nosso país, mais confiança e mais participação
em todos os movimentos e nas lutas para conquistar um país que nós merecemos e temos certeza que temos condições de ter. Mas quero lhe dizer que a arquiteta e ao economista, eu acho que vocês fizeram uma escolha muito mais certa, pelo menos para o povo do Brasil e para o mundo, em se tornar o que se tornaram, através da fotografia e do trabalho de vocês, esse trabalho de luta pelo social, a luta ecológica, a luta pela vida, a luta pela igualdade, deputado Raul Ponte. Então, tenho certeza que vocês fizeram a escolha certa quando o economista e arquiteto se transformaram nessas pessoas que procuram transformar o mundo e melhorar a vida de cada um através do seu trabalho, das suas exposições, de tocar as pessoas para a realidade, para ver o quanto é difícil a desigualdade no mundo, e vocês sempre procuram, pelo seu trabalho, transformar esse mundo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e para nós é uma grande honra ter agora o cidadão de Porto Alegre e a sua esposa também, esse título de honra ao mérito, e agradecer à Sofia que nos proporcionou essa tarde com essas pessoas maravilhosas que estão aqui junto com nós, os cidadãos do mundo e que agora cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaríamos de registrar a presença do vereador Walter Nagelstein e do ex-diretor-geral desta casa, Assis Brasil de Olegário Filho. A pedido da assessoria do homenageado, informamos que não acontecerão autógrafos ao final dessa sessão. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada essa sessão solene. Boa tarde a todos.